Nós estamos falando sobre abrir a porta da igreja para que a glória de Deus entre, né? E o que é glória? O que é glória na palavra de Deus? Glória é representado por vários significados, como esplendor, louvor extremo, como magnitude, como riqueza. Glória representa várias coisas, mas tem uma palavra que eu gosto muito quando glória representa os atributos de Deus. E a gente vê isso naquele texto tão conhecido, quando Moisés, lá em Êxodo 33, 34, fala: Deus, me mostra a tua glória, eu quero ver a tua glória. E Deus diz: eu vou mostrar para você toda a minha glória, eu vou fazer passar toda a minha bondade diante de você. E quando Moisés tem aquele encontro com a bondade, com o atributo, com a glória de Deus, ele diz: Deus, eu estou entendendo, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é clemente, o Senhor é compassivo. E Moisés recebe aquela revelação de uma forma tão estarrecedora para ele. Aquilo não foi só uma revelação simples, aquilo ajudou a ele no propósito que Deus tinha para a vida dele, naquilo que ele estava suportando e naquilo que ele tinha que suportar. É revelação dos atributos de Deus, assim como foi em Isaías 6, versículo 1, fala que Isaías viu a glória de Deus. Quanto lembro desse versículo? Ele viu os anjos do Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E Isaías teve um encontro com o atributo de Deus, a glória de Deus. Ele falou assim: tu és santo, Deus, tu és santo e eu sou tão impuro, tu és santo, eu sou tão impuro. E a Bíblia diz que o serafim desce dali, pega uma brasa do altar de Deus e toca nos lábios dele e capacita ele para aquilo que precisaria logo depois, porque Deus pergunta, a próxima pergunta é: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías fala: eis-me aqui. Eis-me aqui. Quantos posso dizer eis-me aqui nesse dia? E é assim quando nós encontramos com a glória de Deus, com os atributos de Deus. É assim lá em Cantares, você lembra a história da noiva, do noivo representando nós. E a noiva de repente se perde do noivo, e ela começa a procurar o noivo. A Bíblia fala que, versículo 7, que ela foi espancada. Fala de uma noiva perseguida, ela foi espancada no versículo 7. E logo depois ela encontra com um grupo de pessoas e começa a dizer assim: você viu meu amado? Ele é assim, ele é maravilhoso, ele tem o cabelo dessa forma, a fala dele é doce, ele é totalmente desejável. E ela começa a falar do seu noivo de tal forma, que no capítulo seguinte, no primeiro verso, fala que aquelas pessoas, de tão empolgada com aquela mulher, com aquela noiva que se encontrava com os atributos de Deus, do noivo, ela fala assim, todos viram para ela e falaram assim: vamos que eu vou buscar com você. Eu vou lá buscar com você o noivo. É a primeira evangelista, é a noiva evangelista, que de tanto visitar o noivo, de tanto conhecer, ela se explode em adoração e fala, e começa a proclamar o evangelho. Sabe, é isso que Deus pede de nós, né? Quando Deus fala: importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Deus não está falando simplesmente para ele ser exaltado, porque mas é muito mais do que isso. Quando ele é exaltado, os tributos dele se manifestam, o evangelho avança. Não foi isso que aconteceu ali? Aquela mulher, na verdade, ela teve um encontro com a glória de Deus, que a palavra de Deus diz em Hebreus 1:3, que Cristo é a plenitude da glória de Deus. Então ela se encontrou com a glória de Deus, e porque ela encontrou com a glória de Deus, ela saiu naquela cidade falando: olha, eu encontrei um cara ali, um profeta, alguém que revelou toda a minha história. E Deus se revela como Salvador, como fonte de vida para ela. E ela se torna alguém que fala ali do evangelho, e uma cidade inteira é transformada por causa disso. E a Bíblia nos diz isso em 2 Coríntios 3, versículo 18, que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por esperar a glória do Senhor, os atributos de Deus, nós somos transformados de atributo em atributo, de revelação em revelação. Quando a gente é transformado, quando a gente entra diante da glória de Deus, quando a gente o adora de todo o coração, por entender quem Ele é, quão maravilhoso Ele é, os atributos se revelam e a igreja, o evangelho avança. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas se isso é adoração, se a adoração é quase um desdobramento da presença de Deus, uma reação à presença de Deus, o que música tem a ver com isso? A Bíblia fala lá em Salmo 22:3, que Deus, Ele é entronizado no meio dos louvores do seu povo.
Sabe, quando a gente está adorando a Deus com música, ao som, de uma forma de todo o coração, o Senhor se manifesta. E quando Ele manifesta os seus atributos, vidas são transformadas. Não é só você e Deus, entende? As vidas são transformadas, porque onde Deus está, alguma coisa acontece. E Deus criou o mundo assim. A Bíblia fala que Deus criou o mundo ao som de música. Está lá no livro de Jó, 38, 4 a 7. Próprio Deus falando com Jó: acaso você lembra quando eu criei o mundo? Você por acaso estava lá? Quando eu lancei os fundamentos do mundo, as estrelas cantavam e os anjos jubilavam. Havia festa naquela hora, quando Ele estava criando o mundo. E Ele criou debaixo de sons da criação toda, cantando e exaltando o nome dEle. A música o tempo inteiro faz parte da história da palavra de Deus. Quando Davi toca sua harpa, o que acontece? O demônio era expulso de Saul. Quando lá em Josué 6, eles gritam e trocam trombetas, aqueles lugares fechados ao povo de Deus, as muralhas caem e eles conseguem dominar aquela terra de Jericó. Quando Eliseu lá em 2 Reis 3 profetiza, chama um tangedor, porque ele queria profetizar sobre uma terra seca. A música é feita para profetizar sobre uma terra seca. Então não despreze o tempo de música, o tempo de adoração, que tem a ver com o coração, mas que tem a ver com os tangedores do Senhor. E você, quando abre a sua boca, você é um tangedor do Senhor. Eu me lembro, quando eu falo de terra seca, eu me lembro do Fernandinho. Fernandinho era da nossa sala lá em Sumaré, você lembra? Fernandinho, não era famoso, e ele estava lá com os CDzinhos dele vendendo, aquele primeiro CD lá, Faz Chover. Ninguém conhecia, ele mesmo estava vendendo CDs. E eu lembro do Mike Coleman, presidente da Integrity Music, chegando e profetizando, falando assim: olha, Deus te deu essa música Faz Chover, Deus que te inspirou ela, porque Ele queria profetizar sobre a terra do país. Sabe, quando você começa a cantar, quando você começa a adorar, você está regando a terra, você está profetizando sobre a terra seca. É por isso que Deus diz lá em Amós 9, que Ele vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Como é que era o tabernáculo de Davi? Eram os cantores, mais de 4.000 cantores cantando diante da arca, diante da presença de Deus, diante da glória de Deus, diante dos atributos de Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro se revezando, eles iam e voltavam, e recebiam a revelação e voltavam. E a palavra de Deus diz que eles profetizavam. Eles profetizavam. Eles profetizavam. Sabe, Deus diz que quer restaurar esse tabernáculo. Sabe para quê? No verso 12 disse: para conquistar o restante de Edom. Para conquistar as nações. Para conquistar, cada vez que você adora, quanto mais você adora, quanto mais você adora, quanto mais você entra no Santo dos Santos, quanto mais atributos de Deus é revelado, mais o reino avança. Isso é espetacular, sabe? Mas não é de qualquer jeito. Vocês lembram Davi tentando fazer a coisa imitando os filisteus? Imitando os filisteus, porque tinha dado certo lá, pegou um carro novo, colocou Uzá ali e foi lá de qualquer jeito, sem fazer a pergunta. E depois ele resolveu perguntar, quando houve morte, ele resolveu perguntar: Deus, como trarei a arca para mim? E lá no livro responde isso, através de vidas santas, santificadas, que temem a Deus. E ali ele foi de uma forma completamente diferente. Ele foi temendo a Deus, sacrificando ao Senhor, com vidas santas. Sabe, Deus quer restaurar esse tabernáculo de Davi em nós, com música, com um coração que tem respaldo, com um coração que Ele olha e fala assim: esse aqui veio, esse aqui está refletindo os meus atributos, porque Ele tem visitado o Santo dos Santos todo dia, Ele tem me buscado todo dia, Ele tem vindo todo dia com suas mãos erguidas, dizendo: Deus, eu preciso do Senhor. Porque quando não é assim, Deus ouve a sua cantiga como barulho. É assim que ele diz no livro de Amós. Deus não quer barulhos, Ele está cansado de barulhos. Ele quer olhar para você e reconhecer Ele mesmo na sua face. Sabe, eu não tenho nada contra os maravilhosos guitarras, pads, holofotes, não sei o que, tudo que quiser. Mas isso tem que vir atrás da presença maravilhosa de Deus. Nada contra nada. Nosso sistema é maravilhoso. Nosso sistema de crescimento é maravilhoso. Mas isso vem atrás da presença de Deus.
Se a gente estiver invertendo isso, está tudo errado. A gente tem que parar tudo e falar: Deus, eu não abro mão. Eu não abro mão da tua presença, Senhor. Eu não abro mão de estar diante do Senhor, do Santo dos Santos, entrando, Pai. Eu quero refletir os teus atributos, a tua bondade, a tua misericórdia. Sabe, a gente precisa disso, como aquela noiva desesperada, procurando a presença do Senhor, conhecendo quem Ele é, para levar o Evangelho a avançar. Uma noiva desesperada, apaixonada, que conhece o seu Deus, faz que o reino avance. Vou deixar com vocês um vídeo para vocês refletirem. Deus abençoe. Clear the stage and set the sound and the lights ablaze. If that's the measure you must take to crush the idols. Jerk the pews and all the decorations too, until the congregation's fueling half revival. Tell your friends that this is where the party ends. Until you're broken for your sins, you can't be social. And seek the Lord and wait for what He has in store, and know that great is your reward. So just be hopeful, 'cause you can sing all you want to. Yes, you can sing all you want to. You can sing all you want to and still get it wrong. Oh, worship is more than a song. Take a break from all the plans that you have made, and sit at home alone and wait for God to whisper. Beg Him please to open up His mouth and speak, and pray for real upon your knees until they blister. Shine the light on every corner of your life, until the pride and lust and lies are in the open. Then read the Word and put to test the things you've heard, until your heart and soul are stirred and rocked and broken. 'Cause you can sing all you want to. Yes, you can sing all you want to. You can sing all you want to and still get it wrong. Oh, worship is more than a song. We must not worship something that's not even worth it. You clear the stage, make some space for the one who deserves it. Anything I put before my God is an idol, and anything I want with all my heart is an idol, and anything I can't stop thinking of is an idol, and anything that I give all my love is an idol. 'Cause I can sing all I want to. Yes, I can sing all I want to. Sing all we want to and
the stage and set the sound and lights ablaze. If that's the measure you must take to crush the idols.